Bom dia, eu e meu grupo ficamos com limitações administrativas. A definição de limitação administrativa mais difundida entre os juristas pátrios são razões que dispensam comentários. É a do Prof. L. Lopes, pelo que transcrevemos. Limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social. Quando o autor fala em imposições gerais, quer dizer que a norma que veicula tais limitações não atinge pessoas determinadas, mas uma quantidade apenas determinável que se enquadre na hipótese modelo descrita pela lei. Esta é, pois, uma forma de se identificar a limitação administrativa, que será sempre vinculada através de normas dotadas de generalidade, leis ou atos administrativos normativos em sua opinião. Ousamos discordar, todavia, da doutrina exposta pelo mestre ausente e por aqueles que o acompanham nessa lição, quando afirmar a possibilidade de atos administrativos de caráter geral imporem limitações administrativas. À vista do que dispõe no artigo 5º, parece-nos somente a lei formal poderá vincular uma limitação ao direito de propriedade. Mesmo que se encontrem atos administrativos gerais, repetindo regras já constantes de lei formal, não poderá dizer que impuseram limitações ao direito de propriedade, posto que não tem a administração pública poderes tão amplos. Uma coisa é a imposição da limitação administrativa e outra é a atuação da administração pública no sentido de compelir o particular a se ajustar aos limites impostos pela lei. Essa distinção foi perfeitamente ressaltada pelo desembargador Bandeira de Melo, do Tribunal da Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo de petição número 88.128, já em 15 de 10 de 1958. Limitações ao direito de construir, zoneamento, poder de polícia, delegação de poderes ao legislativo, cabe impor as normas gerais do zoneamento e ao executivo compete a sua atuação em concreto. No mesmo sentido tem sido o entendimento do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão da primeira Câmara Civil. Anulação da licença para construir, limitação administrativa, sede legislativa, incoerência. Natureza jurídica. Devemos encarar as limitações administrativas como espécie de manifestação do poder de polícia em sentido amplo, já que incidem especialmente sobre a propriedade ou atividade que possam ser desenvolvidas nelas. Celso Antônio Bandeira de Melo define polícia administrativa como a atividade da administração pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação, ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares em deveres de abstenção, a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. Se restringimos o alcance desse enunciado ao âmbito do direito de prioridade, poderemos enxergar a definição de limitação administrativa. Aliás, é o que o mesmo autor faz, linhas à frente, quando se refere às limitações administrativas como forma de expressão do poder de polícia. No mesmo sentido, parece se expressar Lúcia Vale Figueiredo, para quem a noção de poder de polícia sempre foi ligada à ideia de limitações ou restrições à liberdade e à prioridade.
Diferentemente, entretanto, José dos Santos Carvalho Filho entende que a natureza jurídica das limitações administrativas é a de leis ou atos administrativos de caráter geral que dão o contorno do próprio direito de propriedade, e coloca o ilustre professor da Universidade Estácio de Sá o poder de polícia como fundamento dessa forma de intervenção do Estado na propriedade. Com isso, o que parece pretender destacar o autor citado é o tipo de ato que vincula as limitações. Fundamentos. O conteúdo do direito de propriedade se alterou bastante do Estado liberal até os nossos dias, passando a admitir a intervenção do poder público para garantir a supremacia do interesse público e do interesse social, mais amplo do que o interesse privado. A Constituição da República não faz referência expressa às limitações administrativas. Entretanto, o princípio implícito da supremacia do interesse público, de um lado, é a enunciação da função social da propriedade, artigo 5º, 23 e artigo 173, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. De outro, estão a indicar os fundamentos para qualquer tipo de intervenção do Estado na propriedade, inclusive das limitações genéricas. José dos Santos Carvalho Filho erige a quantidade de fundamento das limitações administrativas, o poder de polícia inerente à administração pública. Entretanto, preferimos entender as limitações da propriedade como espécie de manifestação do poder de polícia, pelo que este não pode se nos afigurar como fundamento daquelas. As limitações administrativas poderão ser impostas por qualquer ente da Federação, respeitadas as respectivas competências legislativas. Assim, se a limitação for imposta com o intuito de confrontar o exercício do direito de propriedade ao desenvolvimento da política urbana local, que é competência reservada aos municípios, somente a esses será dado o poder de estipular tais normas. De outra forma, se a limitação for imposta com vista de oferecer a incolumidade do meio ambiente, por exemplo, caberá a todos os entes de tal mister respeitar a amplitude do interesse tutelado conforme seja local, regional ou nacional. Vale destacar, nessa oportunidade, que a jurisprudência tem reconhecido aos particulares, quando beneficiados pela norma legal, legitimidade ativa para propositura de ação de preceito criminatório, fundada em violação às limitações administrativas incidentes sobre o direito de construir. Quanto ao sujeito passivo, tendo em vista a generalidade que caracteriza a limitação administrativa, este será integrado por pessoas indeterminadas mais determináveis. Assim, todos os proprietários que tiverem seus bens enquadrados no tipo estabelecido pela lei impositora. É importante atentar para o fato de que não pode-se dizer que o polo passivo dessa relação jurídica é integrado pelas propriedades atingidas pela intervenção, sendo que a ciência do direito é profundamente antropocentrista e não admite que uma relação jurídica seja estabelecida entre pessoa e coisa. Conteúdo. Podemos adiantar que a doutrina se divide em duas correntes. Celso Antônio Bandeira de Mello entende que as limitações administrativas só podem assumir a forma de um non facere, não sendo possível equiparar a essa espécie de intervenção do Estado na propriedade as sujeições que impõem quem deve suportar os encargos, que impõe deveres positivos aos proprietários. Na mesma linha de pensamento é a lição de Fábio Barbalho Leite, que faz distinção entre limitações administrativas e condicionamentos administrativos. Aquelas só implicariam em restrições de não fazer, enquanto estes poderiam, além das limitações, abranger obrigações de fazer encargos e de suportar sujeições.
Em sua concepção, pode-se dizer que a relação estabelecida entre os institutos seria a de gênero e espécie. Maria Silvia de Pietro nos adverte de que, no mais das vezes, as limitações correspondem a obrigações de não fazer, mas examinando-se casos concretos, verifica-se que em muitos deles, embora haja obrigação negativa de não colocar em risco a segurança, a saúde e a tranquilidade pública, na realidade, a obtenção desses fins depende da prestação positiva por parte do proprietário. Administrativas. Resolvemos abrir um item neste opúsculo para tratar os pontos que distanciam as limitações das servidões administrativas, e a razão determinante dessa iniciativa é a dicotomia existente na doutrina sobre o tema e algumas confusões jurisprudenciais ressaltadas pelos estudiosos do assunto. Como a imposição de servidão administrativa confere ao Estado o direito real de uso sobre a coisa, salta aos olhos que dependerá de um ato concreto que individualize o bem sobre o qual recairá. Este ponto nuclear que distingue o instituto do outro sobre o que não há controvérsias, mas não é só isso. Enumeramos 4 características que diferenciam as duas modalidades de intervenção do Estado na propriedade, sendo elas: no caso das limitações, alcança-se toda a categoria abstrata de bens, ou pelo menos todos os que se encontram em uma situação ou condição abstratamente determinada. Nas servidões, atingem-se bens concreta e especificamente determinados. Nas servidões administrativas, há um ônus real de que tal modo que o bem gravado fica num estado de especial sujeição à utilidade pública, proporcionando um desfrute direto, parcial do próprio bem, singularmente fruível pela administração ou pela coletividade em geral. Nas servidões há um pate, ou seja, uma obrigação de suportar, ao passo que nas limitações há um non facere, ou seja, uma obrigação de não fazer. Finalmente, se tanto uma quanto a outra podem se originar diretamente da lei, toda vez que uma propriedade sofre restrições em decorrência de ato concreto da administração, estar-se-á diante de uma servidão. Distinção entre limitação administrativa e direito de vizinhança. As limitações administrativas têm como fundamento o interesse público e o interesse coletivo, que se sobrepõe aos interesses meramente individuais. À vista de um conflito entre esses interesses de diferentes graus de relevância, haverão de prevalecer os interesses públicos e sociais. No âmbito da propriedade, tal conflito resultará numa das formas de ingerência do Estado no domínio privado, quer restringido, quer suprimido, parte do patrimônio particular. De outra forma, os limites impostos pelo direito privado, que configuram normas de vizinhança, estão a proteger interesses iguais entre particulares, sem que um tenha prevalência sobre o outro, razão pela qual se diz que aí não existe verdadeiramente uma restrição ao direito de propriedade, mas uma identificação de seu âmbito de atuação, para que não se prejudique igual direito de outrem. Tais considerações podem ser decisivas numa demanda em que um determinado município tenha instituído pretensa limitação administrativa para defender não o interesse público ou social, mas o interesse privado, configurando verdadeira norma de vizinhança. Obviamente que, em ocorrendo essa hipótese, tal norma será inconstitucional, posto que cabe exclusivamente à União legislar sobre direito civil. No artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e consequentemente não prevalecerá a limitação imposta. Nesse sentido, é que o professor Diógenes diz não poder prevalecer a limitação que impede a construção de motel
ou drive, com a finalidade de prestigiar a política da Igreja. Esta é, então, a mais importante consequência prática que se pode verificar a partir da distinção do que seja limitação administrativa e direito de vizinhança. Limitações administrativas no âmbito do direito urbanístico e do direito ambiental. Embora a história nos dê conta de longínquas preocupações com o desenvolvimento e crescimento ordenado das cidades, foi principalmente no século XX deste milênio que surgiu a necessidade mais premente de valorização do urbanismo, como técnica de organização e planejamento dos grandes centros. Num primeiro momento, o urbanismo concentra suas preocupações nos centros urbanos, buscando o melhor posicionamento das ruas, edifícios, repartições públicas, indústrias, comércio e residências. A disciplina da política urbana no nosso país foi deferida principalmente aos municípios, conforme se depreende no artigo 182 da Constituição, e a figura principal do sistema normativo respectivo a que fazem referências os primeiros e segundo parágrafo do citado artigo da Magna Carta é o Plano Diretor, que funciona como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ocorre que a referida lei já existia, era a Lei nº 1574, do Estado de Guanabara, editada em época em que os competentes legislativa municipal estava concentrada nas mãos daquele ente político. Esse é o diploma legal responsável pelas limitações administrativas decorrentes do zoneamento do atual município do Rio de Janeiro. Veja como funciona. Artigo 13. Em cada zona, a terra e as edificações só poderão ser usadas para fins especificados no quadro geral de uso da terra. Artigo 16. E sua regulamentação através dos quadros complementares de uso da terra. Assim, num imóvel localizado na zona industrial, será considerado inadequado o seu uso para desenvolvimento de atividades educacionais, como se refere do OGUT, instituída esta a limitação administrativa pelo artigo 16 do citado diploma legal. De outra forma, será apenas tolerado o uso do imóvel destinado à exploração de atividades comerciais em zonas residenciais. Vale dizer, tais atividades só poderão ser exercidas nesses locais se cumprirem as exigências de intensidade, dimensão, forma a serem fixadas em regulamento. Além da legislação de zoneamento que vimos acima, do Poder Diretor do Município do Rio de Janeiro prevê a descrição de um Código de Obras e Edificações, de um Código de Licenciamento e Fiscalização, de uma Lei Parlamento do Solo Urbano. Também a Lei nº 1574 trata do parcelamento do solo urbano no município do Rio de Janeiro e teve como fonte material o Plano Diretor, que em seu artigo 83 previu sua criação com o fito de regular o parlamento, o remembramento e o desmembramento. Vejamos um exemplo de limitação administrativa imposta pela legislação municipal sobre parlamentos de solo urbano. Artigo 22. A construção e a manutenção dos passeios dos logradouros, dotados dos meios-fios, são obrigatórios em toda a extensão das testadas dos terrenos, edificados ou não, e serão feitos pelos respectivos proprietários, ressalvados os casos explicitamente definidos em regulamento. Repare que não só a legislação federal, citada em especial o inciso 5, mas também a municipal estabelece limitações administrativas com vistas à proteção do meio ambiente, que foi classificado pela Lei Fundamental como bem comum do povo, artigo 225. Vejamos o que estabelece a título exemplificativo. Artigo 25. A ninguém, pessoa física ou jurídica, é lícito efetuar, sem prévia autorização da repartição competente, o parcelamento do ou remembramento
das áreas dos imóveis de sua propriedade, estendendo-se a interdição desse artigo aos concessionários ou permissionários do serviço público. Os tribunais do país também têm enfrentado questões que se referem a limitações impostas em defesa do meio ambiente. Irrelevância, legitimidade passiva. A existência legal, que traduz a proibição de desmatamento de parte da área florestada em cada propriedade rural, constitui limitações administrativas ao uso da propriedade, obrigando a todo proprietário rural, independente da averiguação da sua culpa pela degradação ambiental ou do estado em que se encontrava o imóvel ao tempo em que o adquiriu. Apreciados exemplos concretos que limitações administrativas das espécies mais frequentes, analisemos a partir de agora alguns problemas que decorrem dessa modalidade de intervenção do Estado na propriedade. Limitação administrativa e direito adquirido. Assunto que tem ocupado bastante o meio jurídico é o que se refere à possibilidade de se alegar direito adquirido ao exercício de determinada atividade quando a lei impõe. Posteriormente, a concessão de licença para tanto, limitação administrativa que se choca com situação anterior. Essa situação tem sido frequente em locais onde se instalam grandes indústrias e, como consequência, pequenos povoamentos vão se formando nas periferias em razão dos empregos ofertados. O agravamento dos níveis de poluição começam a prejudicar a saúde da população. E então, o poder público resolve limitar as atividades, impondo inclusive, em determinado caso, a recolocação da empresa poluidora. A alegação mais utilizada em favor das empresas é no sentido de não se justificar o atingimento dos que já possuem licença anterior para o exercício da atividade industrial pelo fato de as populações terem se formado posteriormente à instalação do estabelecimento, postulando, então, o reconhecimento do seu direito pré-ocupação. Além disso, invocam obviamente o valor segurança jurídica, que fundamenta o disposto no artigo 5º. O decreto, Lei nº 1413 e a Lei nº 6.803, não recorreram ao direito adquirido nessas hipóteses, e o fundamento dessas normas legais seria, no entendimento do professor Paulo de Bessa Antunes, o fato de que a ninguém pode ser reconhecido o direito de poluir o meio ambiente. Nesse sentido, seria absolutamente legítima a retroatividade da norma em questão. O certo é que a questão ainda está por merecer a qualificada análise do Supremo Tribunal Federal, que definirá o posicionamento jurisprudencial à luz do ordenamento constitucional pátrio. Nessa prática, essa hipótese tem ocorrido com muita frequência e os tribunais, nesse caso, têm abraçado a tese do dever de indenizar. Vejamos a esse respeito a seguinte decisão do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro. Desapropriação indireta. Área florestal atingida por Parque Estadual de Reserva Ecológica. Vigilância permanente do poder público, privando o uso, o gozo e livre disposição do bem, indenização devida. As limitações administrativas, como regra, não dão direito à indenização por serem de caráter geral, impostas como fundamento no poder de polícia do Estado, gerando para os proprietários obrigações positivas ou negativas, com o fim de condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social. Mas se, pretexto de limitação administrativa ou tombamento, a administração impõe à propriedade particular restrição que afeta integralmente Acho que na prática isso não tem acontecido frequentemente. Essa hipótese de não haver a indenização está ocorrendo com muita frequência. Os tribunais, nesse caso, têm abraçado
a tese do dever de indenizar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo da Justiça do Rio de Janeiro. Desapropriação indireta, área florestal abrangida por Parque Estadual de Reserva Ecológica, vigilância permanente do poder público, privando o uso, gozo e livre disposição do bem, indenização devida. As limitações administrativas, como regra, não dão direito à indenização por serem de caráter geral, impostas como fundamento no poder de polícia do Estado, gerando para os proprietários obrigações positivas ou negativas, com o fim de condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social. Mas, se pretexto de limitação administrativa ou tombamento, a administração impõe à propriedade particular restrição que afeta integralmente o direito do uso, gozo e livre disposição do bem, trata-se a desapropriação a qual deve corresponder a devida indenização sob pena de configurar-se o confisco. Assim, provado que a área de terras pertencentes aos embargantes está incluída no Parque Estadual do Desengano e que impõe razão disso, perderam o uso, gozo e livre disposição da mesma. Impõe-se o dever de indenizar provimento dos embargos. O Supremo Tribunal Federal abraça esse entendimento, mas adverte para o fato de que, se a limitação administrativa é imposta anteriormente à data de aquisição do imóvel atingido pelo comando legal, não assistirá ao proprietário adquirente o direito de cobrar a indenização do Estado, ainda que seja notado aquele esvaziamento do conteúdo econômico do bem.